noite, meus irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Quero dizer a todos que estou com saudade. Estou com saudade do nosso tempo aí juntos, aprendendo a palavra de Deus. Estou com saudade dos irmãos aqui nos estudos bíblicos, levantando a mão, para a gente poder tirar as nossas dúvidas, para a gente poder complementar algo aqui em nosso estudo, para a gente crescer junto no conhecimento da palavra de Deus. Estou com saudade de estar com os irmãos, mas nem por isso desanimamos. E estamos aqui em mais uma quarta live, a nossa série de estudos bíblicos aí, que com certeza tem sido bênção na sua vida, tem sido bênção na minha vida também. Afinal de contas, nós temos estudado a palavra do Senhor Deus, que tem nos alimentado, que tem nos instruído, que tem nos incentivado a cada dia mais olhar para Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé. E desde que começou toda essa pandemia, nós começamos então uma série de estudos bíblicos que deu início através de uma pergunta: onde Deus está? E nós pudemos então aprender ali naquela série, Onde Deus Está, a respeito da soberania do nosso Deus que não está dormindo em meio a toda essa calamidade que temos enfrentado. Mas aprendemos que o nosso Deus é soberano, nada foge ao seu controle. O nosso Deus está no governo de todas as coisas. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. O que precisamos fazer diante disso tudo é descansar o nosso coração, é descansar no Senhor Deus, descansar as nossas vidas em Cristo Jesus. É por isso que a continuação daquela série, Onde Deus Está, foi exatamente a resposta a essa pergunta. Porque só existe a possibilidade da gente descansar o nosso coração, da gente descansar as nossas vidas, se nós tivermos de fato a presença do Senhor Deus em cada um de nós. E assim a temática da sequência da nossa série de mensagens foi: Ele está aqui. O nosso Deus está aqui, meus queridos. E em Jesus a gente percebe que a palavra de Deus nos apresenta a inauguração do reino de Deus. É claro que não de uma forma plena, mas nós já podemos dizer que vivemos já no reino de Deus. O Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que mora em nós, ele testifica nas nossas vidas, confirmando tudo aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Testifica essa verdade, essa realidade que Deus está aqui. Nosso Deus é um Deus presente, ele cuida de cada um de nós, cuida das nossas vidas, alivia a nossa dor, nos traz paz, enche o nosso coração de esperança. Mas que esperança? Que esperança é essa que Deus pode encher os nossos corações? E aí nós entramos na temática que o reverendo Davidson tratou na semana retrasada, a seguinte temática de que Ele vai voltar. Nós temos a esperança de que Cristo Jesus vai voltar. Como seria bom ouvir o seu amém, mas eu acredito que aí na sua casa você disse um amém bem forte, porque nós temos essa esperança de que Cristo Jesus vai voltar. Ele mesmo prometeu, Jesus Cristo prometeu que vai voltar, e a promessa de Jesus, ela deve ser encarada por todos nós como sendo uma certeza. Tenha essa certeza, meu irmão, minha irmã, de que Cristo Jesus vai voltar. O testemunho do Espírito Santo do Senhor que habita em nós e fala a cada um de nós através das Escrituras, nos traz essa confiança. Ele vai voltar. E eu quero fazer uma pergunta para você diante dessa afirmação, diante dessa realidade de que Jesus vai voltar. Eu quero te fazer essa pergunta: o quão frequentemente você pensa acerca do futuro? E eu pergunto isso porque, de fato, existem pessoas que vivem simplesmente em função do agora, em função do hoje, só pensam no hoje. É aquela mentalidade do viva o presente, viva o hoje como se não houvesse o amanhã. Você já ouviu alguém dizer isso para você? Certamente você já ouviu aquela expressão famosa que diz assim, carpe diem, uma frase que vem do latim, e ela tem várias traduções, como por exemplo, viva intensamente o seu dia, viva intensamente o presente, desfrute o momento, aproveite o seu dia. Essa expressão famosa, carpe diem, foi extraída de um poema de um homem chamado Horácio, que foi um poeta romano que viveu ali entre os anos 65 e 8º a.C. E nesse poema ele estava ali exortando uma pessoa, uma moça conhecida como sendo a menina dos pensamentos ingênuos. Tudo isso porque ela se preocupava ali em fazer os seus cálculos ali astrológicos acerca de saber quanto tempo que o ser humano pode viver na face da Terra.
E aí nesse poema, essa moça é exortada por Horácio a deixar toda essa preocupação de lado e passar então a desfrutar do prazer que a vida oferece hoje. O conselho dado pelo poeta é não se preocupar se eles viverão muitos ou poucos anos aqui na Terra. O que importa é beber, aproveitar o presente, pois o futuro é incerto. É isso que significa essa expressão carpe diem. E meus queridos, de fato, há muitos que pensam dessa maneira. Há muitos que, além do pensar dessa maneira, há muitos que vivem dessa maneira. E eu quero dizer para você nessa noite, meus queridos, que nós devemos sim desfrutar do presente. Nós devemos sim viver intensamente o nosso dia, cada momento do nosso dia. Mas existe uma forma correta da gente fazer isso. Existe uma forma correta da gente encarar essa realidade do aproveitar, do viver intensamente o nosso dia. Nós sabemos que Cristo Jesus ensinou que não devemos ficar ansiosos com o amanhã, mas Ele não ensinou que devemos ignorar o amanhã. De fato, Jesus Cristo ensinou que a nossa visão acerca do futuro deveria estar no topo dos nossos pensamentos. Exatamente porque automaticamente a nossa visão do futuro iria influenciar da maneira como nós vivemos o hoje. E que visão de futuro é essa que Cristo Jesus propõe a cada um de nós, seus discípulos? E aí, meus queridos, como seguidores de Cristo Jesus, nós devemos pensar frequentemente no fato de que Ele vai voltar. É a nossa série de mensagens aqui, Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar muito em breve. E todas as pessoas vão comparecer diante dele para prestar contas. Mas prestar contas de quê? De tudo. Meus queridos, nós vamos prestar contas de tudo, afinal, tudo pertence ao Senhor Deus. E nós precisamos enxergar como sendo as nossas vidas como sendo mordomos do Senhor Deus. Nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor e Ele nos confiou tempo, Ele nos confiou dinheiro, Ele nos confiou habilidades, enfim, tudo aquilo que Ele dispôs a cada um de nós para as nossas vidas deve ser usado para o serviço no reino de Deus. É claro que em algum momento, não sabemos quando, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos que isso é certo, que o nosso Senhor Jesus vai voltar e nós devemos prestar contas a Ele de como nós usamos tudo aquilo que Ele nos deu, porque Ele vai voltar. Cristo Jesus vai voltar, meus queridos. Por isso, estejamos preparados. E eu convido você a ler comigo um trecho da palavra do Senhor Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, versículos de 45 a 51, que nos diz assim a palavra de Deus: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse trecho das Escrituras, meus queridos, faz parte de todo um contexto onde o próprio Cristo Jesus contou aí uma série de parábolas com o objetivo de falar a respeito da sua segunda vinda. São as últimas palavras de Cristo Jesus ali para os seus discípulos a respeito dessa temática antes que ele fosse crucificado. E o destaque que o próprio Cristo Jesus dá aqui nessas parábolas, de uma forma geral, é que todo discípulo dele, todo discípulo de Cristo Jesus deve estar preparado para a sua volta. E nessa parábola aqui que nós lemos, Jesus fala acerca do servo fiel e acerca do servo mau. E o que significa isso para cada um de nós aqui? Como nós bem sabemos, as parábolas eram histórias ali contadas a partir de elementos conhecidos para os seus ouvintes. E naquele tempo, nós precisamos entender isso, era muito comum nos dias de Jesus ali que os ricos proprietários de terras fizessem longas viagens para fechar negócios. E com isso eles acabavam por levar as suas famílias. E aí
no meio disso tudo, aquele homem rico, ele estabelecia ali um de seus servos, o principal servo, aquele que era o de maior confiança sua, ele colocava aquele homem encarregado de todos os seus bens, mas não apenas dos seus bens, ele colocava aquele servo encarregado também dos seus outros servos. E aí então, quando ele voltasse, quando aquele senhor, quando aquele homem rico voltasse, aquele servo prestaria contas de toda a sua administração ali, enquanto o seu senhor estava fora. E aí Jesus conta essa parábola aqui então, fazendo uma pergunta logo no início, olha no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é o servo fiel? Ou, em outras palavras, nós poderíamos dizer como que é uma pessoa que está preparada para a volta de Cristo Jesus. E a resposta, meus queridos, o próprio Cristo Jesus dá aqui no meio dessa pergunta. Ele mesmo faz a pergunta e nessa pergunta nós temos a resposta. Na própria pergunta aqui, Cristo Jesus destaca que o servo fiel é aquele que é prudente. É aquele homem conhecido por sua prudência, ou seja, ele é conhecido pelo fato dele ser digno de confiança. Ele é digno de confiança exatamente para cuidar dos assuntos com honestidade. Tudo aquilo que o seu Senhor deixaria em suas mãos, ele cuidaria com honestidade, com sensibilidade, com vontade de fazer o que fosse necessário diante daquela responsabilidade que foi colocada em suas mãos. E essa descrição nos traz aqui características, exatamente características que devem fazer parte da vida de todo cristão que espera, que aguarda a volta de Cristo Jesus. São características que demonstram sensatez. O cristão, ele não para de trabalhar exatamente porque ele está esperando a volta de Cristo Jesus. Mas o cristão é alguém que é ativo, é alguém que é fiel a Cristo Jesus, é alguém que é fiel ao Senhor no cumprimento de todas as suas responsabilidades, de todas as suas atribuições conferidas pelo próprio Deus. Ele busca fazer tudo aquilo que Jesus ordena. E aqui, meus queridos, nós temos um aprendizado para toda igreja, para aqueles que são líderes, para aqueles que não são líderes. Tudo isso porque nós sabemos que existem muitos cristãos que se apegam ao fato da seguinte realidade. Eu não tenho um cargo na igreja, eu não trabalho na liderança, em lugar nenhum na igreja, e aí eu não preciso então me responsabilizar de nada no reino de Deus. E nós sabemos que essa não é a verdade, meus queridos. As Escrituras, a palavra de Deus, nos ensinam que todos temos um ministério a desempenhar. Todos nós somos chamados por Cristo Jesus para trabalhar ativamente no reino. Seja para a liderança, seja para aqueles que não são da liderança, mas observe comigo, o texto aqui no versículo 25 responsabiliza todos nós. Para a liderança quer dizer respeito aqui à questão do alimentar os famintos, né? E nós podemos fazer uma alusão aqui no que diz respeito à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus. A liderança da igreja tem que se responsabilizar dia após dia com isso. Só que à medida que os cristãos vão sendo alimentados pela sua liderança através da palavra de Deus, eles também vão se tornando aptos a alimentar outras pessoas. Por isso a palavra de Cristo Jesus não se restringe apenas à liderança. É aquele famoso processo que nós conhecemos como sendo aquele leite inicial que depois vai se tornando um alimento sólido e assim todos nós chegamos à maturidade cristã. A ideia aqui é essa. E o ponto principal que eu quero destacar aqui para nós essa noite é que, por mais que existam aqueles que estão no leitinho ali, caminhando no início da fé cristã, por mais que existam também outras pessoas que já estão numa vida bem adiantada de um relacionamento com Jesus, que já tiveram várias experiências com Ele, o ponto a se destacar aqui, meus queridos, é que ninguém é melhor do que ninguém. Todos estamos juntos nesse barco, todos nós somos servos. Sendo assim, nós não servimos aos nossos próprios interesses. Nós precisamos entender que servimos ao Senhor, servimos a Cristo Jesus e diante da necessidade também do nosso próximo. Servimos a Jesus para também servir o nosso próximo. E como diz aqui o versículo 46, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O fato é que Jesus Cristo vai voltar. Nós precisamos estar preparados, precisamos estar vigilantes. Percebam que esse texto aqui, ele nos ensina acerca de uma vigilância ativa.
Uma vigilância ativa é aquela vigilância que não significa apenas ler livros que especulam, que falam acerca da natureza do fim dos tempos. É claro que a gente fica curioso acerca de todas essas coisas, mas a vigilância cristã aqui, a vigilância ativa, não se limita, não se restringe também a pensar talvez até mesmo em diferentes teorias acerca de quando Jesus vai voltar. Ele mesmo disse que isso é reservado ao próprio Deus, o Pai, mas nós precisamos agir ativamente em fidelidade ao nosso Deus. Sermos fiéis a Cristo Jesus é esperar que Ele vai voltar. E esperar que Ele vai voltar é de fato sermos fiéis. E existe então uma série de deveres que nós devemos cumprir, exatamente porque fazemos parte do reino de Deus e aguardamos ardentemente a volta de Cristo Jesus. Deveres que o próprio Cristo Jesus nos confiou. E nessa passagem aqui em especial, meus queridos, a ênfase está no cuidado. O cuidado que devemos ter de uns para com os outros. Isso tudo porque todos nós somos servos. Nós não dominamos uns sobre os outros. Isso não existe dentro do contexto do reino de Deus. É claro que vão existir os papéis de liderança, mas todos temos um só Senhor, que é Cristo Jesus. E isso é destacado aqui nessa parábola. Nós estamos no mesmo patamar. Todos nós somos servos, todos nós servimos a Cristo Jesus e servimos um ao outro. É por isso que a vigilância cristã, a vigilância ativa do crente, no que diz respeito aqui à volta de Cristo Jesus, deve nos levar a um relacionamento com o Senhor Jesus e também a um relacionamento com o nosso próximo. Porque à medida que nós servimos a Jesus, também passamos a servir o nosso próximo. Foi assim que Jesus nos ensinou a viver. Foi assim que Ele viveu para que nós venhamos a viver da mesma maneira. E é sobre isso que nós vamos prestar contas, sobre a forma como nós agimos, como nós lidamos com o nosso semelhante, porque todos nós somos servos. É por isso que o nosso coração precisa estar no lugar certo, por isso que nossas prioridades precisam focar no ponto certo. Aquele que está preparado para a volta de Cristo Jesus é exatamente aquele que busca realizar tudo aquilo que o Mestre ensinou, tudo aquilo que o Mestre ordenou. Por isso nós devemos fazer um balanço das nossas vidas. Precisamos nos perguntar, por exemplo, será que eu estou preparado? Eu estou preparado para a volta de Cristo Jesus? Será que eu tenho sido fiel à lei do Senhor Deus? Será que eu tenho obedecido os mandamentos? Ou será que eu estou mais preocupado com a minha agenda, com aquilo tudo que eu desejo fazer, do que buscar satisfazer a vontade de Deus? É necessário, meus queridos, que façamos todos esses questionamentos. Essas perguntas, elas devem nos levar a uma humildade, uma resposta humilde, uma humildade tal que, a ponto de nós reconhecermos a nossa total dependência do Senhor Deus. É certo que nós iremos falhar em nossa fidelidade a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque nós somos pecadores. Mas quando nós colocamos diante de Cristo Jesus as nossas vidas como sendo seus servos, Ele nos auxilia, porque Ele está aqui. Nós já sabemos disso, nós já declaramos isso. Ele habita em nós e Ele nos ensina através da Sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Ele perdoa as nossas falhas, Ele perdoa os nossos pecados. Ele fez isso na cruz do Calvário e Ele promove em cada um de nós o arrependimento, transformando então as nossas vidas e nos auxilia, nos ajuda a viver dia após dia preparados para a sua volta. O versículo 47 aqui, meus queridos, nos diz acerca de uma recompensa para o servo que é fiel. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E sabe o que isso significa? Sabe o que esse versículo quer dizer para mim e para você? Eu quero te dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, dizendo o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pois é, o que Jesus quis dizer com aquelas palavras acerca de uma recompensa? Eu quero dizer para você que eu não sei. Eu não sei o que Jesus quis dizer quando falou que vai confiar os seus bens àqueles que forem fiéis. Existem declarações na palavra de Deus que ainda são um mistério para todos nós. Mas eu me arrisco aqui. Eu me arrisco em falar uma interpretação pessoal que conforta o meu coração, que tem confortado o meu coração. Eu acredito que Jesus não está falando aqui acerca de bens materiais, mas Ele está falando acerca de si mesmo. Ele é o bem mais precioso que nós possuímos. E quando Ele voltar,
nós vamos desfrutar da presença plena de Cristo Jesus. Porque afinal de contas, meus queridos, de que adianta o céu sem Jesus? É por isso, é diante dessa realidade que nós precisamos viver a nossa vida aqui intensamente, no agora, no hoje, olhando sempre para o porvir, olhando sempre para aquele momento em que desfrutaremos da presença plena de Jesus nas nossas vidas. Porque nós já temos parte disso e nós já somos felizes com isso. Por isso, sejamos servos fiéis de Cristo Jesus. Só que para a realização de todo esse trabalho, de tudo aquilo que o próprio Jesus confia a cada um de nós, nós precisamos dele. Nós precisamos do direcionamento dele, nós precisamos dele ser o nosso guia. Isso é essencial para as nossas vidas. Porque se não for assim, nós vamos fazer do nosso jeito. Se não for assim, nós vamos perceber que sempre vamos falhar e nós vamos perceber que o nosso jeito sempre desagrada ao Senhor Deus. E é por isso que também Jesus fala acerca do servo mau. Os versículos aqui mais adiante, dos versículos 48 a 51, vão nos trazer as características então do servo mau. Dê uma olhada aqui comigo novamente. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós podemos dizer aqui, meus queridos, que o servo mau, aqui nessa parábola, é aquela pessoa que tem características de um cristão nominal. O que significa isso? Aqui Jesus está fazendo uma crítica à hipocrisia religiosa. É alguém que afirma ser um cristão com seus lábios, mas não com as suas atitudes, não com o seu coração. É alguém que, ao viver dessa maneira, definitivamente não está esperando a volta de Cristo Jesus. Ele não aguarda, ele não anseia pela volta de Cristo Jesus. Nós podemos dizer que é alguém até mesmo que vive um relacionamento ali equivocado com o Senhor Deus. É alguém que talvez até demonstre uma obediência, mas uma obediência equivocada. Uma obediência não transmitindo alegria pelo fato de servir a Deus e ao próximo, mas é uma obediência por medo do Senhor Deus. E já que o Senhor dele está demorando, nós começamos a perceber então a revelação aqui de outras características desse servo mau, como por exemplo, ele é apressado, ele quer as coisas sempre no seu tempo. Para ele o amanhã não importa, ele quer tudo agora, ele quer tudo no já. E assim também outras características vão se revelando aqui acerca desse servo mau, desse servo negligente, desse servo apressado. O servo mau, ele passa ali a demonstrar que é totalmente descuidado em relação às coisas nas quais ele está responsável e demonstra também uma arrogância na sua vida. E o versículo 49 vai nos mostrar as ações, as atitudes desse servo. Ele bate nos seus companheiros, ele come e bebe com bêbados, com ébrios, e aqui nós percebemos que ele é claramente alguém que abusa da sua posição. Percebam essa realidade, meus queridos, na vida aqui desse servo mau, porque ao invés de ajudar o seu próximo, ele só causa dano. Ele se associa àqueles que se entregam aos seus desejos carnais e ele passa também a viver dessa maneira. É o famoso carpe diem. E de acordo aqui com o versículo 50, o que vai acontecer com a vinda, com o retorno do seu mestre? O que vai acontecer com o retorno do seu Senhor? Vai acontecer o seguinte, que o servo mau vai ser pego de surpresa. Sabe por quê? Exatamente pelo fato dele não acreditar na volta do seu Senhor. E para aqueles cristãos nominais, toda a questão aqui rodeia-se no fato de que eles não acreditam na volta de Cristo Jesus. Por não acreditar, é claro que eles não vão se preocupar com estar preparados. Eles não acreditam e eles não esperam pela volta de Cristo Jesus. Meus queridos, observe comigo acerca aqui do julgamento. O julgamento dado pelo próprio Jesus a esses crentes nominais. O versículo 51 vai dizer que o castigo será o fato de lançar o servo mau aos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Por que entre os hipócritas? E aqui fica claro para cada um de nós, meus queridos, que é exatamente porque os crentes nominais, aqueles que se dizem cristãos, mas na verdade não são, não agem como tal,
o seu coração não está ligado no Senhor Deus, eles podem até ter aparência de cristão, com boas atitudes e tal, mas as suas atitudes elas vão estar contaminadas, vão estar vinculadas com aquele sentimento de que eles precisam de algo em troca, ou aquele desejo de estar em evidência. Mas eles não são servos da maneira com a qual Jesus Cristo ensinou, mas eles são hipócritas e por isso serão lançados junto com os hipócritas. Mas mais uma vez aqui, meus queridos, Jesus Cristo está nos dizendo: estejam preparados porque eu voltarei. Jesus Cristo vai voltar, meus queridos. Vamos crer nessa realidade dia após dia. E concluindo, eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que o cristão verdadeiro, ele nunca é pego de surpresa. O cristão verdadeiro não é pego de surpresa, porque à medida em que ele espera ardentemente pela volta de Cristo Jesus, ele já está vivendo dia após dia num relacionamento intenso e verdadeiro com Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador. E isso faz com que ele seja um servo obediente, um servo fiel. Isso faz com que ele também sirva ao seu próximo. E assim, meus queridos, a tão esperada volta de Cristo Jesus vai ser o momento mais precioso, vai ser o momento mais feliz de sua vida. Que tenhamos essa firme esperança. E assim que o Senhor Deus nos dê a sua graça de permanecermos fiéis, de nos prepararmos a cada dia para a volta de Cristo Jesus. Nos dê a graça de sermos obedientes, servindo ao Senhor Deus, servindo a Cristo Jesus, servindo o nosso próximo diante de suas necessidades. E assim anunciando que Cristo Jesus vem, porque Ele vai voltar. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essas verdades que foram colocadas diante de nós. Mais uma vez afirmamos aqui que o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Por isso, Deus, nos ajude, nos auxilie, permita que nós venhamos a viver vidas santas, vidas que agradem ao Senhor, vidas de um serviço em humildade ao Senhor e ao nosso próximo. Pai querido, que nós sejamos encontrados diante do Senhor como servos fiéis, e para isso tudo nós dependemos do Senhor. Nós sabemos que somos pecadores, sabemos que somos falhos, por isso pedimos a Tua orientação, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Venha sondar as nossas mentes, venha sondar as nossas vidas. Tira de nós tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que deseja algo em troca do servirmos ao Senhor ou ao nosso próximo. Tira de nós todo aquele desejo do nosso ego aparecer, de queremos sobressair. Não, Deus, não queremos viver dessa maneira, mas queremos viver de uma forma que agrada ao Senhor. Queremos ser encontrados como servos fiéis, porque o que importa para cada um de nós aqui é estarmos diante do Senhor, de ter um relacionamento vivo e verdadeiro contigo, de vermos ao Senhor face a face quando o Senhor voltar e desfrutarmos da sua presença plena. Nós queremos isso, Deus. O céu não é nada sem o Senhor. As ruas de ouro não significam nada sem o Senhor. Todas as riquezas do céu não significam nada sem o Senhor, porque o Senhor é o nosso bem mais precioso. Muito obrigado por essa viva esperança que temos de que o Senhor vai voltar. Nós nos apegamos a isso, nós nos agarramos a essa verdade e queremos anunciar com as nossas vidas essa realidade de que o Senhor vai voltar. Nos abençoe durante essa semana, nos auxilie, que a cada dia mais possamos viver vidas de servos fiéis em nome de Cristo Jesus. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, e que Deus nos abençoe.